Alô para você que está assistindo essa videoaula, meu nome é Cleiderman e hoje faremos um comparativo de Brasil e China. Primeiro aspecto de comparação: população. O número de habitantes na China é 1.393 bilhões de pessoas. 59,58% desses habitantes vivem na zona urbana e 40,42% na zona rural. No Brasil, são 209 milhões e 500 mil habitantes. 84% deles vivem na zona urbana e 16% na zona rural. Podemos observar que a maior parte da população urbana tem mais no Brasil do que na China, pois no Brasil esse processo de urbanização começou na década de 50, 60 e 70, a partir do início da industrialização aqui, que foi o pontapé inicial para a ida em massa das pessoas, no caso a migração da zona rural para a urbana. Enquanto na China ainda existem muitas pessoas que vivem na zona rural. E agora ainda está tendo esse processo de urbanização. No aspecto populacional da China, nós temos um mapa que mostra a divisão administrativa e populacional da China. E nós vemos que um único estado tem mais de 100 milhões de habitantes. A maior parte do país tem entre 45 e 70 milhões de habitantes. Podemos ver na parte mais clara 4 dos estados que têm entre 0 e 10 milhões de habitantes. Parte deles, a grande parte, tem um deserto que dificulta o acesso a muitos produtos. Na segunda imagem nós podemos ver que o aspecto cultural na China é muito forte desde a sua época mais imperialista, antes de se tornar a República Comunista e Popular da China. E por último, a gente vê o patriotismo chinês, tanto a comemoração do grande imperador que fez o país crescer, quanto do atual primeiro-ministro e também do seu ano novo chinês, eles sempre estão unidos em comemoração. Na questão populacional, o Brasil se assemelha a muitos outros países e também a China, porque a maior parte dos habitantes do Brasil vivem na área litorânea, principalmente pela facilidade do escoamento da produção. A maior parte do país tem entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes nos estados componentes desta nação. Na segunda imagem nós percebemos a comemoração do Carnaval em Pernambuco, tendo como principal característica a dança do frevo e outros tipos de comidas típicas. No final, nós temos herança ainda da época do Império, com a libertação dos negros pela Lei Áurea, mas não destinando um espaço para que eles pudessem ter as suas habitações. Eles recorreram a construir suas casas nos morros, dando origem às favelas, uma parte ligada à área social do nosso país. Agricultura. A China é uma boa produtora de milho, trigo e grãos, seja eles o feijão e também o arroz. Mas esses produtos são só utilizados para o mercado consumidor interno do país. Já o Brasil, podemos perceber na indústria chinesa que a principal característica é a de tecnologia, tanto que nós vemos vários tipos de maquinários nessas imagens. Podemos também contextualizar que a maioria ou quase todas as indústrias locais são estatais, tanto as de vestiário quanto as de tecnologia. E por conta disso, infelizmente, por consequência, nós podemos ver que todo esse investimento pesado pode causar também a poluição, sendo que a China é um dos países que mais poluem por conta das indústrias estatais que ficam um pouco fora de controle. As brasileiras, temos como principal empresa brasileira estatal a Petrobras, que surgiu no governo Vargas na década de 40. Também vemos a produção de vestuário, a produção de sapatos,
a produção de bens de consumo domésticos e também a produção em massa de carros. A maioria desses são multinacionais, como Toyota, como a Toyota, como a Honda e muitos outros que estão por aqui. A China, no caso de defesa nacional, está bem amparada tecnologicamente, com um poderio militar forte e uma artilharia com bom número de soldados, preparada para possíveis confrontos e defesas. Enquanto o Brasil, por outro lado, tem um arsenal um pouco menos reforçado e forte comparado às grandes potências mundiais, por não se envolver diretamente em conflito militar. A China, para quem não se lembra, ficou do lado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, durante a Guerra Fria, e por isso ela se armou para possíveis conflitos que pudessem ocorrer naquela época e até hoje armazena esse arsenal. Pois ocorreram alguns conflitos ali naquela região da Ásia e também da parte da Ásia Menor. Então ela sempre esteve preparada para possíveis conflitos que pudessem acontecer. Até hoje ela possui um bom arsenal, tanto que se coloca à disposição da Coreia do Norte para, se houver um possível conflito com a Coreia do Sul, que ela entre e auxilie no confronto, do mesmo jeito que os Estados Unidos e o Japão também se colocam em prontidão nesse quesito. O Brasil, por outro lado, deu apoio para os Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial ele entrou junto com os Estados Unidos por conta disso. Na Guerra do Paraguai ele entrou junto com os Estados Unidos, e depois disso ele não tem um histórico de guerras, é um histórico de um país pacífico. Por isso ele não é preciso ter tanto armazenamento de armas. A gente pode perceber a defesa nacional chinesa, ela tem bastante armas e tem bastante amor pela sua pátria. E o exército brasileiro também tem um amor muito pela pátria, só que ela não está tão ativa por o Brasil não ter um conflito militar, mas ela está sempre de prontidão para caso ocorra. Falando em economia, a base econômica chinesa é o socialismo de mercado. O sistema dela econômico é socialista, mas a estratégia comercial dela tem traços de capitalismo, pois ela tem o capital aberto para negociação com outros países, buscando acordos de cooperação em investimentos no país e compra e venda de insumos. Já o Brasil tem a sua economia ligada ao neoliberalismo, tendo como base a abertura da economia para a entrada de multinacionais para atuarem no país, e tem forte atuação das empresas privadas na área econômica. A China é um país, vamos dizer, semi-aberto. Ele é aberto para investimentos no país e compra e venda de insumos, só que nenhuma empresa adentra o território para que ela não tente dominar o mercado. Tanto que a maioria das empresas da China são estatais. Já no Brasil é algo bem diferente. A maior parte das empresas existentes aqui não são estatais, são empresas privadas. Tanto que elas tentam influenciar para que a economia avance. Tanto que poucas empresas nacionais têm um grande destaque comparado a outras aqui. Tanto que muitas perderam mercado para outras e faliram nesse mesmo período, desde a abertura econômica do país em 1990. Continuando falando sobre a economia dos dois países, aqui nós temos um gráfico sobre o déficit da balança comercial da China. O déficit foi bastante grande, porque a moeda deles, o yuan, ou também conhecida como renminbi, porque a renminbi é a moeda oficial e o yuan é a moeda de contagem. A balança dela em dólares foi uma queda muito grande no ano de 2011. Está cortado, mas é 2011. Enquanto da Alemanha, do Japão, do México, dos outros países, houve quedas menores, mas a economia vem sendo estimulada desde lá e tem deslanchado bastante. Nós temos o navio cargueiro da China trazendo parte da mercadoria, e aqui nós temos o renminbi com a moeda como moeda do local,
mostrando a foto do imperador. Já o Brasil, nós temos aqui o real, que não está tão valorizado quanto no seu surgimento em 94, e a economia aqui é baseada na exportação do petróleo e na exportação de produtos, principalmente do ramo alimentício, para outros países e principalmente para a China. Ciência e tecnologia. A China realiza um investimento forte em tecnologia e avanços da ciência, atuando na fabricação de componentes eletrônicos, vacinas e medicamentos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, brinquedos com uso de bateria, entre muitas outras coisas. O Brasil, por outro lado, é um grande importador de tecnologia do exterior, pois mesmo tendo alguns componentes utilizados em tecnologias, não tem um investimento tão incisivo quanto as maiores economias do mundo, porém aos poucos tem investido em certas áreas da ciência. A China, nós temos um exemplo tão prático que todo mundo tem um produto escrito Made in China. Seja um componente, seja uma peça, seja um equipamento, seja um celular, um notebook, uma televisão, tudo isso vem da China, são fabricantes chineses que fazem isso. Já o Brasil, ele não tem um investimento tão forte como já dito anteriormente. Nós temos aqui no nosso território uma grande quantidade de nióbio. Muita gente já disse isso, mas o Brasil não investe tanto nisso. Nióbio, para quem não sabe, é um componente que tem em muitos notebooks, em muitos computadores, para que ele funcione melhor. E por isso o Brasil tem que buscar mais ainda e investir nisso, pois ele vai ficando para trás enquanto muitos países têm avançado economicamente. A gente pode perceber através da imagem uma profissional chinesa fazendo um experimento científico, muitas vezes em busca de uma vacina ou em busca de um tratamento. A gente percebe no quadradinho de baixo o investimento na educação. Lá eles são muito cobrados sobre educação, que eles sempre querem ser os melhores do mundo. E nas duas imagens abaixo nós temos a questão clássica, que é um monumento chinês, e embaixo a cidade de Hong Kong, uma das maiores cidades tecnológicas do mundo. Tanto que a China queria construir, não sei como anda o projeto mais, mas uma cidade do futuro na região ali próxima de Hong Kong. O Brasil, a gente vê que cada vez mais o Brasil tem avançado na ciência, só que muitas vezes falta recurso. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ajuda muito as universidades a colocarem muitos projetos em práticas, tem conseguido avançar muito, só que ainda falta um investimento mais forte para que eles consigam avançar cada vez mais. Tento em negativo. Vamos para as curiosidades? Lá na China, diante do controle governamental de natalidade, que é a política do filho único, que todos nós conhecemos, cada casal pode ter somente um filho, o que resultou numa geração de aproximadamente 90 milhões de chineses sem irmãos. Porque a política só abria mão de ter um filho único se o filho fosse menina. Quanto ao sexo, nascem 119 meninos para 100 meninas, ou seja, a equação não fecha. Tanto que muitos optam por se casar até com a tecnologia. Vi esses dias que um menino se casou com um robô. Interessante. Em relação ao número de animais de estimação, cada família pode possuir somente um cachorro e os animais que não ultrapassem 35 centímetros de altura. Ou seja, tem um cachorro, você pode ter um gato, você pode ter um hamster, um porquinho da Índia, qualquer outro tipo de animal, mas não pode ter mais que um cachorro. Vamos para as curiosidades do Brasil. O Brasil possui a maior comunidade japonesa fora do Japão, lá num bairro de São Paulo. É um bairro super legal, é um local bastante agradável e bastante acolhedor. De todos os carros que são utilizados no Brasil, 90% utilizam álcool. É por isso que o Brasil é o único país do mundo que todos os postos de combustíveis possuem etanol como combustível. É a questão do pró-álcool que ocorreu lá na década de 50, quando houve a crise do petróleo e o Brasil teve que se virar de alguma maneira, porque o petróleo estava muito caro e ele criou o etanol e muitos países se adaptaram no uso do etanol. Só
mas só o Brasil até hoje continua com todos os postos de combustíveis possuindo etanol. Por fim, sendo consideradas nocivas para a pele, o Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir o uso de câmeras de bronzeamento artificial. Mas para que usar câmeras quando nós possuímos belas praias como o Sol para conseguir aquele bronzeado top? E é bastante nocivo à saúde, e tanto que o Brasil foi o primeiro, porque prejudicava muito a pele, que ao invés de dar aquele bronzeado, ele queimava e acabava com as células do nosso corpo. Finalizando, temos o assunto Covid-19, que é o mais atual. Os dois mapas mostram o contágio do coronavírus em todo o mundo através dos dois países. A China, que foi o epicentro de tudo, grande parte dos casos está concentrado na área central do país, que nós mostramos lá, que é a área próxima do litoral, que é a mais populosa do país. Os outros territórios que estão com menos de 50 casos, conforme a CGTN mostra nesse mapa, tem pelo menos um epicentro. O único local, a única província que não tem nenhum caso verdadeiramente é o Tibete, que é um deserto onde há um isolamento total, praticamente não há tanta atividade naquele local. No caso do Brasil, o Ministério da Saúde naquela vez ainda estava com 38.654 casos. Agora, conforme o site na internet, nós já temos 1.716.196 casos confirmados aqui no nosso país. E a gente pode ver ali que antes o que tinha menos casos era Tocantins, com 33 casos. Agora já aumentou muito. O local onde tem mais casos é no estado de São Paulo, onde é a maior parte da população, que ainda tinha 14.267 casos. Hoje já chega a 50.000 casos. As medidas tomadas por ambos os países. Lá na China, houve o bloqueio das cidades por completo, que todo mundo chama de lockdown, que é o fechamento total da cidade. A instituição do processo de quarentena, a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos, alerta de cuidados através de drones, construção de hospitais temporários, descontaminação do dinheiro, tanto que eles estão pedindo para a população parar de usar o dinheiro e tentar utilizar mais o cartão, mas como tem muitas pessoas que não utilizam cartão, está tendo a descontaminação do dinheiro na casa da moeda chinesa. E a suspensão da venda de remédios para que a pessoa não se automedique. No Brasil, houve a suspensão de atividades comerciais, educacionais e religiosas, exceto na área de saúde, centros comerciais como supermercado, que são serviços essenciais. Atualmente, as atividades comerciais, educacionais e religiosas estão em alguns lugares mais flexibilizadas. A quarentena, que por enquanto ainda não foi cortada, mas em alguns países, alguns estados já foi flexibilizado. Obrigatoriedade no uso de máscaras, uso de drones na capital paulista e na capital carioca, no Rio de Janeiro, para que a população evite aglomerações. Houve aumento nos leitos de UTIs e até mesmo em UBSs com ampliação de horário de atendimento. Tem locais fechando às 5 da tarde. Auxílio da população de baixa renda e para as pessoas informais durante o período, que é o auxílio emergencial dado pelo governo de R$600, que serão em 5 parcelas atualmente. E o incentivo à população a se cuidar e, caso ela sentir os sintomas aliados à falta de ar, procurar ajuda médica. Isso é muito importante porque muitas pessoas acham que elas têm que sair e tudo. Tanto que por flexibilização em alguns estados, muitos estão deixando os cuidados. E essa foi a nossa videoaula sobre Brasil e China. Obrigado pela atenção e até a próxima.